STF desbloqueia bens do Lula, né? O desbloqueio dos bens, consequência da loja de reconhecimento da nulidade dos processos, diz a defesa do Lula, né? Segundo os advogados do Lula, PT, a decisão do STF também é a consequência lógica do reconhecimento da suspensão do ex-juiz Sérgio Moro em relação ao ex-presidente, né? Continuando lendo aqui, a defesa do ex-presidente Lula, em nota, afirmou que o desbloqueio dos bens do petista da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, do STF, nesta sexta-feira, 26, após a decisão arbitrária da Justiça de Curitiba e a consequência lógica do reconhecimento da nulidade do processo, né? Em novas decisões, o STF é uma consequência lógica, reconhecimento da nulidade do processo, virtude da incompetência e da suspensão do juiz Sérgio Moro em relação ao ex-presidente Lula, diz a nota assinada pelos advogados Cristiane Zanini e Valesca Teixeira Martins. O desbloqueio dos bens do Lula, os ministros das duas turmas do Supremo concordaram que a Justiça Federal de Curitiba não poderia ter mantido o bloqueio após a Corte, no início do ano, declarar juízo incompetente para julgar o processo ações relacionadas ao triplex de Guarujá, né? A época foram anuladas a condenação contra Lula, mas a 13ª Vara de Curitiba, com decisão do juiz Antônio Bonada, decidiu manter os bens do ex-presidente Lula bloqueado, de acordo com os advogados do ex-presidente. O juiz estava descumprindo a decisão do Supremo que determinou que o autos do processo fosse enviado para o Distrito Federal. Apenas o lavajatista Edson Fachin que contraditorialmente deferiu a liminar, tornando a Justiça de Curitiba incompetente para julgar Lula no caso de Brex, e votou a favor, né, de Bonatti, né? Os ministros Ricardo, né, Lewandowski, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques votaram contra o bloqueio, né, dos bens. E a segunda turma do STF está sem um ministro desde que a Carmen Lúcia foi para a primeira turma. Então, tá aí feito aí a justiça, os advogados do Lula ganhou aí os processos, né? O Lula tem umas equipes boas de advogado. E o que vocês acham aí? Se quem tem razão aí, né? Eu acho que qualquer um pode acusar qualquer um. Mas tem que ter provas. A gente não pode ficar julgando as pessoas. Eu, no meu canal, que não tem intenção de ficar julgando as pessoas. E quem é acusado tem direito de arrumar um advogado. E quem, quem é o réu, né, tem direito de arrumar um advogado, né? E eu falo, no meu ponto de vista, eu já falei nos meus vídeos anteriores, nunca mudo de opinião. Juiz não pode se meter com política, né? Juiz não pode se envolver com interesse, que aí ele vira suspeito. Aí ele, e quem estuda direito, você sabe o que eu estou falando. Juiz, ele tem que analisar o processo da acusação e analisar os argumentos do réu. O juiz, ele não pode orientar a defesa. E pelos áudios aí, pelas conversas da operação, lá que o blog não, o site do Take Intercept tinha acesso, o juiz estava orientando a acusação, estava
Eu também já vi o juiz com os políticos da extrema direita, tinha interesses em voto. O político era rodeado, o juiz era rodeado por políticos, principalmente setores da extrema direita. Então aí vira caso suspeito, não tem como. Agora ele falava que não tinha intenção de ser político, agora é candidato a político. Agora, que o Lula falou lá, ele vai manter mais toga a favor dele, até a justiça a favor dele mais, entendeu? E provavelmente ele poderia até pagar por isso que ele fez aí, né? E que eu falo pra você, o judiciário brasileiro aqui precisa de uma reformulação urgente, né? Precisa juízes tiver desviando a função, desviando por interesses, né? E muito interesse em volta do juiz. Aí eu falo pra você assim, se ele tem intenção de ser político, sai da magistratura e não envolva se não faz trabalho por interesses políticos, faz trabalho exercendo a lei e por provas, né? Se for para combater a corrupção, eu sou favorável. Agora, se for por interesses pró e rodeada de políticos, só para derrubar a esquerda, ou então, que nem fala pra você, se o Lula coloca um juiz lá que é favorável a ele também, ele dá na mesma. Se o Lula colocar o juiz lá que está defendendo ele, eu também acho contra, eu sou contra. Então, acho que o juiz não pode ficar assim, vivendo com interesse. Se ele tem interesse político, sai do cargo. Sai do cargo e nem entra no processo do cara. Deixa outro juiz tomar conta. Aí tira essa desconfiança que a gente tem com o juiz. Não tem jeito. Acho que o juiz não pode se envolver com interesse. Não pode prender o réu ali para favorecer alguns interesses. Não. Segundo a acusação, a defesa do Lula, o Lula foi tirado das eleições aí de 2018 com o Bolsonaro. Então provavelmente favoreceu o Bolsonaro, né? Se o Lula tivesse disputando ali, eu creio que não ia ganhar do Bolsonaro, mas ia ser pau os dois ali. Mas o Lula tem um público forte, muito forte. O Lula tem um público fiel a ele aí. Você está vendo nas pesquisas aí, né? O Lula tem um público fiel. E eu acho que tal que eu acho no meu ponto de vista. O judiciário brasileiro tem que ter uma reformulação, colocar juiz que não se envolve com interesses nem com política. E faça seu trabalho. Ele é bem pago para isso. Ele não pode ficar se envolvendo com interesses. Se ele acusa o réu ali, se tem as acusações da Polícia Federal, o juiz ele tem que ser chato. Verdade? O juiz ele tem que ser chato e que nem eu. Se fosse o juiz, eu ia ser chato que se o acusador tiver provas concretas, aí eu pulo no réu. Mas o cara tem que ser chato. Mas não, eu quero prova. O juiz ele tem que ser chato. Não pode. Então, se tem provas contra o réu, agora, segundo a matéria, e, né, o STF que reconheceu que foi pura armação aí contra o Lula, né? E agora eu não sei se vai reiniciar o processo de novo ou foi anulado de vez mesmo. Eu preciso puxar aqui nos dados se foi anulado de vez ou só vai zerar o processo, vai ter outro juiz para julgar o caso. Né? Ainda não peguei essa informação aqui, né? E, então os bens aí que o Sérgio Moro bloqueou do Lula foi desbloqueado aí, né? E a defesa do Lula comemora, então. E se tiver mais informações, eu passo para vocês aí. Eu preciso achar os argumentos do Sérgio Moro aí, da sua defesa aí. Também eu quero ver os dois lados, né? Quem tem segundo o Sérgio Moro, o Lula saqueou a Petrobras, né? O governo Lula foi saqueado, né? Então eu quero ver os dois lados aí. E tiver, depois eu vou postar o lado do Sérgio Moro, qual foi os argumentos deles aí sobre essa desbloqueio que o Sérgio Moro bloqueou do Lula, foi desbloqueado os bens e o Lula pode usufruir com seus bens aí. Então, eu vou ver, eu puxo agora os argumentos do Sérgio Moro. Tenham um bom sábado a todos.